Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Somar e Aprender Matemática com o professor Lucas Almeida. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, basta clicar no link abaixo e se inscreva. Toda semana tem vídeo novo sobre matemática. Além disso, se gostar do nosso conteúdo, deixe aquele joinha que será muito bem-vindo. No nosso vídeo de hoje, traremos um assunto muito importante, principalmente para os estudantes do estado de Minas Gerais. Como vocês sabem, estamos passando por um momento muito complicado com relação à pandemia do coronavírus. Cada estado está adotando sua metodologia para implementar a melhor forma de ensino para os seus estudantes. O estado de Minas Gerais implementou o que ele está chamando de estudo tutorado, na qual existem várias ferramentas que os alunos podem acessar para estar tendo acesso ao ensino. Uma das ferramentas é o Plano de Estudo Tutorado, também chamado de PET. Nele, o aluno recebe materiais no formato de PDF que podem ser acessados tanto pelo smartphone quanto pelo computador ou serem impressos, contendo materiais sobre todas as disciplinas, por exemplo, matemática, português, geografia, história, dentre outras. Neste PET estarão contemplados conteúdos para 4 semanas de estudo. Geralmente, a primeira semana é uma semana mais introdutória, as demais semanas são atividades mais pontuais. Desta forma, estamos inaugurando uma nova série no canal. A série contará com 3 vídeos semanais, onde cada vídeo estaremos resolvendo os respectivos PETs da semana. Para iniciarmos, estaremos postando o plano de estudo tutorado referente à primeira semana, do primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio esta semana. Como vocês podem ver, está exposto aqui o PET, que é o Plano de Estudo Tutorado do Estado de Minas Gerais. A componente que a gente trabalha nessa aula é matemática para o primeiro ano. Logo após o início aqui do conteúdo, vem algumas orientações para os pais responsáveis, dicas para o aluno e algumas orientações para saber mais informações. Dessa forma, é muito importante que vocês leiam todas as orientações que vêm nos PETs para entender como será o seu funcionamento. Na primeira semana, vamos trabalhar no primeiro ano do ensino médio, dos eixos temáticos relacionados aos números, contagens e análise de dados. Então, o nosso tema é os números. Também serão trabalhados potências de base 10 e ordem de grandeza, a fim de desenvolver as habilidades de resolver problemas que envolvam operações elementares com potência de 10. Esses conteúdos se relacionam com notação científica, e se interdisciplinam com física e biologia. Então, na primeira atividade, nós temos aqui algo que talvez não seja tão comum da gente ver no ensino de matemática, e a questão de uma charge. Então, nós temos aqui uma charge, a qual vemos aqui o que parece ser 2 enfermeiros, não é isso? Carregando uma maca com um smartphone, e a gente vê aqui vários símbolos aqui do que parece ser o WhatsApp. E aí, um dos enfermeiros fala: entrou em coma por excesso de informação sobre o coronavírus. E essa charge foi escrita por Miguel Falcão e está disponível no site UOL. Na sequência, é pedido que se pense um pouco antes de responder à atividade. O que quer dizer isso? Quer dizer que você deve analisar um pouco a charge para poder responder às atividades. Então, a atividade 1 pede o seguinte: leia a charge e responda. Então, vocês vão observar que essas primeiras perguntas aqui, elas todas são de cunho pessoal. Então, a primeira pergunta aqui, pede que você dê sua opinião sobre a charge. Então, como vocês viram, a charge traz um pouco sobre o excesso de informação do coronavírus. É isso? Olha lá. Entrou em coma por excesso de informação sobre o coronavírus. Dê sua opinião sobre a charge. Então, como a gente viu, o momento que a gente está vivendo, as pessoas, na sua maioria, são bombardeadas o tempo inteiro por informações relacionadas ao coronavírus. Não é isso? Então, muitas vezes, elas mesmas buscam essas informações, seja por os telejornais, seja via rádio, ou por pesquisas na web, lendo jornais. Então, todo momento, ou todo espaço que a gente possa estar indo, nós vemos alguém ou algo expondo algo sobre o coronavírus. Não é isso? Então, é um momento muito complicado. E essas informações estão disponíveis não só nesses jornais e televisão, elas também chegam até nós através de mensagens via grupos de WhatsApp ou até de informações pessoais. Então, é bom a gente refletir bastante sobre essa situação,
Porque será que é legal a gente ficar o tempo inteiro buscando essas informações? Será que essas informações de fato acrescentam algo para a gente? Então é preciso refletir um pouco sobre isso. Então, nessa perspectiva, essa primeira questão aqui, letra A, pede que você opine um pouco sobre essa situação, ok? Relacionando com a charge. A segunda questão aqui da número 1, a letra B, fala o seguinte: você acredita em todas as informações que chegaram no seu celular sobre o coronavírus? Justifique sua resposta. E aí, essa também é uma outra reflexão que a gente deve fazer. Será que toda informação que chega até o nosso WhatsApp, ou chega até a gente, ela é verídica? Né? Então, sempre antes da gente tomar uma atitude com relação a uma informação, ou antes da gente de fato acreditar naquela informação, é bom a gente passar um filtro primeiro, né? Ver se aquela informação existe alguma fonte, né? Uma fonte que vai validar aquela informação. E quando a gente tiver alguma suspeita de que a informação não é verdadeira, né? Se for possível, é interessante que a gente consulte na internet, consulte jornais, ou até sites especializados, né, para informar se aquela informação é ou não é verdadeira. Pois no momento que a gente está vivendo, o que bem tem acontecido é as pessoas enviarem as chamadas fake news, que são, na verdade, mentiras muito bem contadas, né? E, como a gente sabe, mentiras, quando são muitas vezes contadas, acabam parecendo verdadeiras, mas na verdade não são. Por isso, essa questão B vem provocar justamente essa reflexão. Atividade 2 fala o seguinte: uma das informações entre tantas que circularam foi: o coronavírus é bastante grande, diâmetro de cerca de 400 a 500 nanômetros. Portanto, qualquer tipo de máscara pode detê-la. Na vida normal, não são necessárias máscaras especiais. Aí vem uma perguntinha, olha só. O que é nanômetro? Se você nunca escutou essa palavra ou nunca tiver curiosidade, mesmo que tenha ouvido, de saber o que significa, né? Essa palavra nanômetro, ela é muito utilizada nos dias atuais com relação às tecnologias, né? Uma dica que eu dou quando vocês encontrarem uma pergunta que vocês não sabem a resposta, né? É de repente fazer uma busca na internet e ir em sites confiáveis, né? A fim de que possam ter um melhor entendimento sobre essa palavra, tá bom? Então, a palavra nanômetro, né? A gente não precisa ir muito longe para descobrir o que é ela, né? O nanômetro é a unidade de comprimento equivalente à bilionésima parte de um metro, ou seja, 10 elevado a menos 9 metros. Nesse ponto aqui, gente, vale destacar, ó, é que se você ainda não sabe trabalhar com números de base 10, eu já postei um videozinho aí sobre números de base 10, tá ok? Então, vocês podem estar vendo esse vídeo, tá bom? Então, é importante a gente entender bem o que está escrito aqui, ó. Então, um nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros, tá? Uma outra coisa que é muito importante a gente observar, ó, é o símbolo para o nanômetro. Então, se o metro, né, a gente adota apenas a letra M como símbolo, no nanômetro, né, o símbolo é o N e o M. Então, a gente tem que guardar bem essa informação. Então, sempre que eu tiver um numeral acompanhado do símbolo NM, eu estou me referindo ao nanômetro, ok? Na letra B, vem a seguinte pergunta: quando você lê a palavra nanômetro, ela te dá uma ideia de quê? Né? Então, se você ainda não conseguiu pensar nada a respeito, eu peço que pause um pouco o vídeo e tente refletir um pouco, né? O que vem em sua cabeça na hora que você vê ou ouve, né, a palavra nanômetro, né? Possivelmente, né, vocês devem chamar a atenção de vocês a questão do prefixo aí, né, da palavra, não é isso? Que é o nano. E o que vem a ser o nano, né? Então, no nosso dia a dia, nós várias vezes usamos essa palavra nano, né? E muitas vezes ela está relacionado a algo muito pequeno, não é isso? Quando a gente fala de repente a palavra nanico, não é isso? Ou anão. Observe que aí existe uma relação entre a palavra nanômetro e o que a gente usa, né, no nosso dia a dia. Então, o nanômetro nos remete, de certa forma, a coisas pequenas, né? A exemplo, o anão ou nanico, não é isso? Então, essa que seria a nossa relação. E na letra C, também no número 2, pede para a gente: transforme o tamanho do coronavírus para a potência de base 10. Essa questão é bem interessante, né? Então, novamente, se você não viu a aula sobre potência de base 10,
tá aí na minha playlist, basta você assistir aí a playlist do primeiro ano. Então, a atividade nos informa que o coronavírus mede de 400 a 500 nanômetros. Olha só, então o coronavírus mede de 400 a 500 nanômetros. Então, como é que eu transformo esse número em uma potência de base 10? Para mim escrever um número na forma de potência de base 10, esse número tem que ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Número A, né, isso, vezes 10 elevado a uma potência n. Então, esse A deve ser um número racional, onde a sua parte inteira deve possuir um algarismo significativo, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, que o coronavírus equivale a de 400 a 500 nanômetros. Então, vamos adotar aqui o 400, tá? Como é que eu escrevo esse 400 na base 10? Bom, eu posso pensar, então, ó, que o 400, para mim ter apenas um algarismo significativo, ó, a minha vírgula tem que sair daqui, não é isso? E andar 2 casas para a esquerda, né? Tem que vir para cá. Então, esse meu A aqui, ó, vai ser o 4, ok? Vezes 10 elevado... Qual potência? Então, a gente viu na aula de potência de base 10 que quantas casas, né, a minha vírgula me deslocar para a esquerda, né, será o número que eu devo colocar no expoente, não é isso? Então, né, a gente pode afirmar que 400 nanômetros é a mesma coisa de 4 vezes 10 ao quadrado, não é isso? E se você tiver com um pouco de dúvida, ó, basta você pensar o seguinte, ó. Quem é 10 ao quadrado? Bom, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, e 10 vezes 10 é 100. E quanto que é 4 vezes 100? Bom, 4 vezes 100 é o 400, tá joia? Então, a gente pode afirmar, né, com toda certeza que 400 nanômetros equivalem a 4 vezes 10 à segunda potência, o 10 ao quadrado. Olha que legal! Então, aqui eu encontrei a forma, né, de 400 nanômetros na forma escrita de base 10. Então, por hoje, essa é a nossa aula. Logo, logo, a gente vai ter novos vídeos, né, continuando o plano de estudos tutorados do ensino médio da Rede Estadual de Minas Gerais. Espero que tenham gostado desse vídeo e vamos juntos, porque matemática a gente só aprende fazendo.